Boa noite, senhores. Mais uma aula aqui. Hoje nós vamos falar de gestor, né? Coisas que a gente precisa saber sobre esse cara para nossa prova, tá? O gestor, como eu falei para vocês, ele é um cara que ele tem uma tarefa que parece ser fácil, mas não é, né? O que o gestor ele faz? Quando esse carinha aqui, que é um investidor, o cotista, né, aplica recursos, né, dentro do fundo de investimento, né, vai colocar o dinheirinho dele aqui dentro, né? Esse cotista, né, na hora que ele faz isso, ele obriga o gestor, tá, a observar a política de investimento, né, e se eu aplico, ele vai ter que comprar, né, de acordo com a quantidade que se aplica, né? O que esse gestor de compra no mercado? Ele vai comprar ativos, tá? Ativos, renda fixa, renda variável, né? Quando o gestor faz quando o investidor faz um movimento diferente, qual seria o resgate? Né? Quando o investidor pede o dinheiro de volta que está no fundo, né? Esse cotista obriga o gestor, né, a fazer o processo de venda, né, das cotas, né? Então ele vai vender ativos no mercado para poder pagar o cotista, tá? O que a gente precisa saber aqui? Primeiro, o gestor ele não pode fazer nada que não esteja, quer dizer, tudo que ele tem que fazer tem que estar previsto na política de investimento. Então, ele não pode comprar um ativo que não esteja lá, tá? Segundo, tá? Existem momentos que, quando há muito resgate do cotista, né? Muitos resgates, o administrador do fundo ele pode fechar o fundo para resgate. A gente viu isso aqui na aula de ontem, tá? Então, são dois pontos que vocês têm que observar, tá? Então, basicamente, o gestor ele faz isso. Não tem muita, vamos dizer assim, muita coisa diferente do que seria, tá? Eu vou ter aqui o distribuidor, né? O distribuidor, ele normalmente pode ser um banco ou uma corretora, uma distribuidora, e a ideia dele é vender as cotas, tá? Então, o distribuidor, a gente viu lá na aula passada que eu fiz para vocês um resuminho, o distribuidor ele fica responsável, né, pelaquela parte de lavagem de dinheiro, né, porque é o distribuidor que vai ter o contato com o cliente, é o distribuidor que vai ter o cadastro do cliente, né, e ele vai fazer a entrega da documentação. Então, esse distribuidor ele vai aplicar o API lá com o investidor, vai entregar o regulamento, o termo de adesão, o prospecto, toda a documentação relevante desse fundo de investimento, tá? Então, esse cara aqui ele vai estar na ponta. É o único ser do fundo de investimento que tem contato com essa turma, tá? E na outra ponta, a gente tem o custodiante. Quando a gente fala do custodiante, tá? Lembre-se, o custodiante, ele é uma instituição financeira aonde a principal ideia dele é realizar isso aqui, ó, marcação a mercado. O que é marcar a mercado? É todo dia, né? O custodiante ele vai estar junto com o gestor, acessando o mercado, olhando o mercado, para ver quanto custa cada um dos papéis que estão no fundo, para ele contabilizar o valor real desses ativos, né? Então, o custodiante, ele é responsável pela liquidação física, ou seja, quando o investidor, né, faz, né, o resgate das cotas, né, ele é responsável pela liquidação financeira dos ativos, né, quando o investidor faz o resgate de aplicação também, ele vai fazer a guarda dos ativos, por isso que ele tem o nome custodiante, porque essa guarda, ele vai fazer o registro junto à clearing house daquele patrimônio do fundo relacionado ao investidor, e ele vai ter que estar, ele é um ponto vital no fundo de investimento, porque ele vai segregar as funções que o gestor tem. Qual? O gestor fica mais solto para compra e venda dos ativos e o custodiante ele vai fazer o registro, né? Então, essa seria a atuação dele. Lembrando, aqui pode ser banco, pode ser corretora de investimento, distribuidora, qualquer um desses, desde que tenha cadastro na CVM. E, por último, né, nós vamos ter aqui o auditor independente, que é aquele cara que tem que ter contabilidade, tem que ter CRC, tem que ter um registro na CVM e ele vai ser responsável, né, por fazer auditoria nos fundos de investimentos. Então, ele vai fazer auditoria das contas, das demonstrações financeiras, também da parte de controle interno e prevenção à lavagem de dinheiro, tá? Então, esse cara aqui, ele é muito importante, tá? Vou só voltar um pouquinho para falar uma coisinha aqui, depois a gente volta, tá? Só para me voltar para um quadro que tem aqui, esse quadro aqui, tá? Uma pegadinha que pode vir para a prova de vocês. Senhores, o administrador aqui,
ele pode exercer várias funções. Ele pode exercer a função de administrador, ao mesmo tempo ele pode ser gestor, ao mesmo tempo o administrador ele pode ser distribuidor, ao mesmo tempo ele vai ser custodiante, tá? Quando que isso funciona? Normalmente, quando você vai lá no banco, lá no Bradesco, no Itaú, no Santander, no Safra, essa turma, né? Normalmente, os bancos eles têm os produtos de prateleira, que são os fundos de investimento dele, né? Então, normalmente, o banco, ele administra, ele faz a gestão, ele faz a distribuição e faz a custódia. Então, você vai ver lá, Itaú, administrador, né? Santander, gestor de recursos de terceiros, né? Você vai ver lá, Safra, distribuidor. Aí você vai ver lá a Caixa Econômica custodiante. Então, o banco ele pode suprir, o administrador ele pode suprir todas as funções, ele pode ser a mesma pessoa, né, para cada uma desses cargos. O que tem que ficar evidente para a auditoria e para a CVM é que há uma segregação de funções onde não há interferência entre eles, tá? E o administrador pode ser pessoas diferentes. Por exemplo, o administrador ele pode ser apenas administrador, o gestor pode ser apenas o gestor, né? E o administrador pode assumir uma função de distribuidor, administrador e distribuidor. Também existe essa composição, tá? O que a gente mais vê? Quando os investimentos são feitos em agências bancárias, o administrador absorve todas as funções. Quando é feito por instituições corretoras ou distribuidoras, né? Cada ente desse aqui normalmente é uma instituição diferenciada. Então, se a prova de vocês perguntarem assim, olha, quem é que pode ser o mesmo administrador e é responsável por comprar e vender ativos no mercado? Vocês responderiam quem? Administrador, né? Quem pode ser o mesmo administrador e é responsável por comprar e vender ativos no mercado? Quem é esse cara? Gestor. Gestor. Tá? Cuidado com essa pegadinha, tá? Então, essa é a ideia. E aqui seria um resumo, né, de como é que funciona, né, de modo mais simples, essa parte do fundo de investimento, né? Aonde a gente vai ter aqui o fato, iniciando aqui com o cotista, né? O cotista, né, no momento em que ele coloca recursos aqui no fundo de investimento, né, ele passa aqui por um contato com esse cara que é o distribuidor vai entregar para ele documentos, né? Quais são os principais documentos que são entregues para o cotista? Termo de adesão, regulamento, prospecto e lâminas, tá? São 4 documentos, tá? E depois que é feito esse passo 1 aqui, né? Esse primeiro passo, a gente vai ter um passo 2 já dentro do fundo de investimento, aonde a gente vai ter o gestor que vai fazer uso desse recurso, né? Que foi destinado pelo cotista, tá? E esse recurso ele vai acessar o mercado, tá? Aonde ele vai comprar ativos. Se o cotista solicitar o resgate, ele vende os ativos, e os ativos são todos aqueles que a gente aprendeu de renda fixa e renda variável, né? Só que no momento em que o gestor faz esse passo da compra, junto com ele eu vou ter o custodiante. O custodiante ele vai pegar essa movimentação, esses ativos que foram adquiridos no mercado e vai fazer o registro no caso de compra, no caso de venda vai fazer a liquidação, né? E o cara que vai estar observando todo o movimento do fundo é o auditor, né? O auditor ele vai ser responsável por fiscalizar se todas essas pessoas, o administrador, o distribuidor, o gestor, né, o custodiante, estão obedecendo às normas, né, tanto contábeis quanto as normas dos órgãos reguladores, tá, do mercado. Então, essa é a principal ideia de um fundo de investimento. Então, um resuminho aí para vocês em casa fazer um gabaritozinho em cima, tá? Então, a gente vem para o próximo órgão, né, dentro de um fundo de investimento, que é a Assembleia Geral dos Cotistas, tá? Quando a gente fala de Assembleia Geral dos Cotistas, a gente vai ver que a gente tem duas assembleias aqui, tá? Então, tem duas. A gente vai estudar a AGO, Assembleia Geral Ordinária, e a gente vai estudar a AGE, Assembleia Geral Extraordinária, tá? Você tem duas assembleias, tanto para o fundo de investimento, você tem duas assembleias para o pessoal que é acionista de uma empresa SA, e você vai ter duas assembleias também, com os mesmos nomes, para quem é debenturista, tá? E a gente vai entender como é que funciona o funcionamento dessa assembleia e serve para qualquer um dos mercados, tá? Então, via de regra, né, quem faz
a convocação da Assembleia Geral é o administrador, tá? Então, o administrador do fundo de investimento, ele vai fazer a Assembleia Geral, tá? Lá, nas empresas SAs, o administrador, que é o presidente da empresa, também vai fazer, é ele que vai convocar para a Assembleia Geral. E lá nas debêntures, quem convoca para a Assembleia Geral é o agente fiduciário, tá? O que eu preciso saber relativamente para a prova? A Assembleia Geral ela deve ser feita com 10 dias, né, de antecedência, no mínimo da data de realização, tá? Ou da sua data de realização. Ou seja, se o administrador diz que a Assembleia, né, vai ser realizado no dia 15 de fevereiro, 10 dias antes, esse administrador ele tem que estar mandando comunicados, ou seja, correspondência, SMS, ligando, ou então mandando e-mail, ou então colocando em jornais de maior circulação, convocando os investidores a participar da Assembleia Geral, tá? Isso aqui é uma obrigação dos investidores, tá? A convocação deve constar obrigatoriamente, né? O que vem junto nessa, o dia, a hora e o local. Né? E a forma que ela vai ser feita. Se vai ser online, se vai ser presencial, sem essa situação. A Assembleia Geral ela é feita anualmente, tá? A gente vai ver que a Assembleia Geral ela inicia o prazo de contagem dela a partir do último dia útil de dezembro, que é quando se encerra as operações contábeis, tá? O ano contábil, tá? Então, a Assembleia Geral ela tem que acontecer, né, em um ano. Quem acontece em um ano é a AGO, tá? Essa Assembleia, a AGO, a Assembleia Geral Ordinária, tá? Ela que vai, tá, acontecer uma vez no ano. Ela tem que se fazer em 120 dias após o encerramento ou fechamento do balanço anual, ou o que a gente chama de término de exercício, ou seja, é a partir, começa a contar a partir do último dia de dezembro, né? O próximo dia seguinte, o primeiro dia útil de janeiro, já começa a contar essa assembleia, tá? E o que vai ser discutido nessa assembleia, que é importante para a gente que vai fazer prova, né? A gente vai vou já passar um pouquinho aqui, e a gente já vai voltar, né? Então, aqui, o que vai ser importante discutir? Isso aqui, ó. Eu vou ter que discutir as demonstrações contábeis, né? Então, o fundo de investimento ele vai ter um contador lá que vai fazer as demonstrações e o auditor vai ter que auditar. Tá? E nessas demonstrações contábeis também vai estar as compras de ativos, vai estar relatado também o dinheiro que ficou em caixa, vai relatar a carteira, a distribuição, a parte de tudo isso que vocês entendem de contabilidade, né? A parte financeira, direitos a receber, direitos a pagar, e isso aqui é apresentado pelo administrador, tá? Lá na Assembleia, tá? Então, essas demonstrações contábeis elas são apresentadas pelo administrador e a Assembleia, que é formada por cotistas, agora cuidado, a Assembleia ela pode ser formada por cotistas, que são investidores que compram cotas e têm direitos a voto, tá? E se o regulamento permitir, pode ser também pode ser formada também por representantes do administrador, né, ou representantes do gestor com direito a voto, tá? São o próprio administrador e gestor, tá? E aí, olha só, o administrador vai apresentar as contas, as demonstrações, e o pessoal vai julgar se está aprovado ou não, tá? A substituição do administrador, do gestor e do custodiante do fundo. A Assembleia Geral pode mandar cada um desses para fora. Lembrando que quando ela destitui o administrador e o gestor, esses dois ainda têm que participar do fundo durante 15 dias úteis, tá? E foi o que a gente conversou na aula passada, né? Se eles pedem para sair, ficam 30 dias úteis, tá? Que motivos que podem tirar um administrador, fazer a Assembleia Geral? Destituir um administrador, vai desde a improbidade administrativa, ou seja, ele não está atendendo o que está escrito no regulamento, ou na questão dele estar, vamos dizer assim, desleixado nas informações, nas prestações de informações, tá? Uma outra coisa que pode ser aprovada na Assembleia é a questão de fusão, tá? O que é a fusão, para vocês entenderem isso aqui com bons olhos? Imagina que eu tenho um fundo de investimento A, e esse fundo de investimento A, ele quer fazer uma fusão com o fundo de investimento B. Como é que isso ocorre para a Ambima? Ocorre da seguinte forma.
O fundo de investimento A vai ter que fazer uma assembleia geral e 50% mais um deles vão ter que aprovar. O fundo B vai ter que fazer outra assembleia geral e 50% mais um deles tem que aprovar. Se ambos aprovarem, né, vai ser constituído um novo fundo, que seria o fundo C, e todos os investidores pertencentes do fundo A e todos os investidores pertencentes do fundo B vão ser migrados lá para o fundo C, tá? Então, ou seja, os dois fundos deixam de existir, né, e é criado um novo fundo de investimento. Então, é assim que é feito uma fusão, para quem não conhece. O que seria a incorporação, né? A incorporação, você tem lá o fundo de investimento A, você tem um fundo de investimento B, tá? Você vai aprovar, vamos supor, nesse exemplo, eu vou aprovar a incorporação do fundo B, né? Então, todo mundo que está no fundo B vai migrar para o fundo A, tá? Então, vai ter que ser feito o quê? Uma assembleia lá no fundo B, tá? Perguntando se os cotistas estão de acordo com isso, né? Se tiver de acordo, beleza, pode ser feita essa fusão. Eu também tenho a possibilidade, tá, de fazer o que a gente chama de cisão. Né? O que é uma cisão? É uma quebra, né? Então, imagina lá, eu tenho um fundo A e eu posso criar o fundo B e o fundo C. Né? O que seria essa cisão? Eu vou separar do fundo A, né? Fazer uma assembleia, né? E vou pedir, né, encarecidamente dos cotistas a aprovação dessa assembleia, né? Então, uma parte dos investidores que estavam no fundo A, eles vão migrar para formar um outro fundo, que seria o fundo C, né? Então, um percentual pequeno, tá? Outra coisa que a gente pode fazer também é uma questão de transformação. A gente vai ver que a gente pode transformar o fundo de investimento, né? As características tributárias dele de longo prazo para curto prazo, né? Ou mudar o regime, ou a questão da liquidação das cotas, da liquidação do fundo, né? Por exemplo, existem fundos que têm período, né, de término. Então, quando ele chega lá numa data determinada, ele deixa de existir, né? Então, ele pode ser liquidado antecipadamente também, ou postergar essa data de liquidação. Então, tudo isso vai ser aprovado em assembleia. Cuidado, prova, vou até botar aqui numa cor mais de destaque. Aumento da taxa de administração. Isso aqui tem que tomar cuidado, tá? Aumento de taxa. Qualquer aumento de taxa, taxa de performance, taxa de administração, taxa de custódia, falou em aumentar qualquer tipo de taxa em um fundo de investimento, tem que passar pela Assembleia Geral, tá? Para poder fazer a aprovação desse aumento. A pegadinha de prova consiste no seguinte, tá? Se o administrador decidir, né, por vontade própria, né, por ele em comum acordo com os seus terceiros que trabalham com ele, se ele decidir, por exemplo, reduzir a taxa de administração, ele não precisa convocar uma Assembleia Geral para fazer essa aprovação com os cotistas, né? Então, a Assembleia só é convocada para alterações de taxa quando houver aumento. A redução o administrador pode fazer a qualquer momento a seu critério, tá? Então, esses daqui são os motivos importantes da Assembleia. Outra coisa que a Assembleia é utilizada, né? A Assembleia é utilizada para alteração da política de investimento. Quando a gente for estudar a política de investimento, a gente vai ver que ela vai determinar quais são os ativos que o fundo tem que vai comprar, qual é o grau de concentração e, principalmente, que tipo de política é. Se é uma política ativa, tá? Ativa, tá? Ou se é uma política passiva, tá? O que seria, e o que eu quero que vocês já entendam do que seria uma política ativa e passiva. Ativa é uma política que visa, né, com que o fundo de investimento apresente rentabilidade superior ao seu benchmark. Logo, ele vai ter um pouquinho mais de risco, um pouquinho mais de volatilidade nas cotas. E o fundo de investimento passivo? O fundo ele vai tentar replicar ali o benchmark. Ele vai tentar render próximo ao benchmark. E a ideia é nunca ultrapassar, ou seja, uma postura mais conservadora, tá? O fundo de investimento também pode determinar a emissão de novas cotas, né? Então, imagina, eu tenho um fundo fechado, tá? Fundo imobiliário foi emitido uma quantidade X de cota, e esse fundo está querendo emitir mais cotas. Ele vai convocar uma Assembleia Geral
Se a Assembleia Geral autorizar, ele faz uma nova oferta pública e emite novas cotas. Amortização e resgate de cotas de forma de compulsória, né? Como é que funciona isso, né? Imagina, você vai ler o regulamento do fundo de investimento, lá no regulamento diz que o fundo ele tem o término determinado, né? E diz lá, né, que não há critérios para resgate de cotas, né? Então, quando o regulamento ele for de um fundo de investimento com prazo determinado e lá está descrito que não existe prazo de resgate de cotas, quem vai decidir o resgate de cotas é justamente a Assembleia Geral. Então, os investidores vão ter que pedir autorização da Assembleia para poder vender as suas cotas no mercado secundário. Isso é uma característica muito comum para fundos onde só entram investidores qualificados e profissionais e que suas cotas são negociadas em bolsa, tá? Então, isso aí é um critério. E alterações no regulamento, né? Que possíveis alterações no regulamento é que podem, né, fazer com que haja uma assembleia. Alteração de taxa, inclusão ou exclusão de taxa, alteração no valor de aplicação e de resgate ou permanência mínima, período de cotização, né? Então, natureza do fundo, tipo de estratégia, então, tudo isso, tá? Vai ser determinado aí dentro do regulamento, tá? Então, isso aqui é algo que a gente precisa ter detalhes, tá? Voltando agora, só a gente pegar o fio da meada aqui. Voltando, tá? Falei para vocês que a gente tem duas assembleias, eu posso discutir a mesma coisa nas duas, tá? A única coisa que vai mudar é que nas demonstrações contábeis eu não posso discutir do ano inteiro, né? Só vou discutir do mês vigente. Mas a assembleia, né, pode ser realizada no mínimo 15 dias após, tá? Estarem disponíveis, tá, para os cotistas demonstrações contábeis auditadas. Então, depois que o auditor olhou as demonstrações contábeis, ele pode, o administrador do fundo tem que quiser convocar em 15 dias, a Assembleia pode, tá? Uma coisa que é uma característica apenas da Assembleia Geral Extraordinária. Por que ela tem esse nome extraordinário? Porque a extraordinária ela pode ocorrer a qualquer momento, né? Basta que o administrador queira, tá? Ou um grupo de cotistas, né? Um grupo de cotistas, né? Ou um único cotista que tenha 5% do fundo, ele pode, né, a qualquer momento, convocar uma assembleia extraordinária. Então, se há uma pauta muito importante que não dá para se esperar e precisa ser resolvida dentro do fundo de investimento, tá? O administrador, o gestor, o custodiante, um cotista, um grupo de cotistas que detêm os 5% do patrimônio do fundo, podem convocar essa assembleia a qualquer momento para decidir sobre fatos de extrema relevância para o investimento, tá? Então, sem precisar ter o prazo. E aqui eu coloquei aqui uma espécie de diagrama só para vocês terem uma ideia de como é que funcionaria esse fato, tá? Então, a Assembleia é esse órgão, tá? É um órgão importante, tá? E da onde vem as deliberações para o fundo, tá? Só para fazer uma revisa, a gente já comentou por alto, né, os direitos, né, e os deveres, né, de quem trabalha, né, ou melhor, de quem investe no fundo de investimento, né? Principais direitos, né, é receber aqui, ó, no ato da adesão, no momento em que o cara está assinando o termo lá, aplicando pela primeira vez, ele tem que receber o regulamento do prospecto, né? Receber o extrato a cada 30 dias, né? Ser informado que o fundo de investimento não tem garantia, não tem FGC, não tem nenhum tipo de contrapartida que proteja o investimento dele, a não ser a diversificação. Receber uma vez por ano informe de rendimento, ser informado do objetivo do fundo, que seria a política de investimento, e critérios de divulgação da cota. São direitos que são sagrados ao investidor e tem que ser informado. Se não for informado, a CVM chega junto, tá? E aí nós vamos ter aqui, tá, senhores, os deveres do cotista. Os principais deveres nós já comentamos: comparecer nas assembleias, aportar quando o fundo tiver com patrimônio negativo, pagar a taxa de administração. Aqui vai cair uma pegadinha de prova para vocês. Qual? A taxa de administração ela pode ser isentada? Não. A taxa de administração, o investidor pode receber desconto? Não. Ah, se o investidor for parente, amigo, alguém conhecido do administrador, ele paga menos taxa de administração? Não, vai pagar a mesma taxa
todos pagam, tá? Então, a taxa de administração não pode ser isentada, ela não pode ser nada. Ah, mas se o fundo der rendimento negativo no mês, eu vou pagar a taxa de administração? Vai pagar. A taxa de administração não é, sempre vai incidir, tá, sobre o patrimônio líquido, tá? Isso aqui é importante. Manter o cadastro atualizado é um dever do cotista, aportar recursos em pé negativo e observar os riscos, né? Para observar o risco, o cotista é obrigado, né, a ler a documentação do fundo, a documentação que é pertinente ao investimento, tá? Divulgações e resultados, né? Como é que é feita essa divulgação e resultados, né? A gente vai dar uma olhada, o que a gente vai falar vai ser baseado na norma 409, que é a primeira norma de fundo de investimento, e vai falar que o material de divulgação do fundo, assim como todas as informações a ele referente, não podem estar em desacordo com o prospecto. O que seria estar em desacordo com o prospecto? Ou seja, se eu vou divulgar, por exemplo, o marketing do fundo, se eu vou divulgar, né, algum flyer, alguma coisa educativa do fundo, eu tenho que dizer quais são os riscos envolvidos, quais são os tipos de ativos que eu vou comprar, a natureza do fundo. Eu vou ter que colocar disclaimers para que chame a atenção do investidor, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Esse investimento não conta com garantia do administrador, do gestor, do custodiante, e nem conta com fundo garantidor de crédito. Então, tem que chamar coisas, tá, que tem lá no prospecto para chamar a atenção, tá? Uma outra coisa interessante, nenhum material de divulgação aqui, ó, pode assegurar ou sugerir a existência de garantias de resultados futuros, ou seja, eu não tenho como prometer taxas para o investidor, né? A maior parte de vocês aí já são profissionais bancários e alguns são investidores, né? Então, vocês observam, quem está no dia a dia do mercado, observando movimentações de ações, né? Quem operou hoje no mercado viu o índice caindo, né? Do mundo inteiro, né? Várias bolsas caindo, depois ficando laterais. Então, quem manda no mercado são os big players, são os grandes investidores, né? Então, não tem como determinar o que vai rolar na cabeça desse povo, tá? Eles que decidem o que vai ser comprado ou vendido, né? E na quantidade. E com isso eles vão arrastando os mercados. Então não tem como eu determinar qual será o ganho de um investidor. Tá? Eu posso fazer estimativas, né? Mas aí, quando eu faço estimativas, ainda tem que colocar lá na lâmina, tem que colocar lá no papel dizendo que é meras projeções, tá? Então, qualquer material de divulgação de informação sobre resultado do fundo deve ser feita do fundo de investimento, tá? Só pode ser feita por qualquer meio após uma carência de 6 meses, né? Então, depois de 6 meses é que eu começo a fazer, né, uma informação do fundo quando o fundo é novo, né? Principalmente com essa ideia, né? E essa ideia ela começa a valer a partir do primeiro data de emissão de cotas, tá? Então, eu vou ter que informar lá para os investidores, né? Eu tenho que mencionar a data que iniciou o funcionamento do fundo, eu tenho que praticamente também falar, né, da rentabilidade, né, acumulada nos últimos 12 meses, tá? Não sendo obrigatório a discriminação de mês a mês e o período ocorrido da sua constituição. Aqui nesse segundo parágrafo, eu tenho uma pegadinha para vocês de prova. Quando o fundo de investimento ele é novo, tá? Ou seja, um fundo com menos de 6 meses de existência, a CVM diz que ele tem que divulgar, né, a rentabilidade dos últimos 6 meses. A primeira é a divulgação de rentabilidade dele, tá? Depois, ele só divulga sempre a dos últimos 12 meses. Então, para parâmetros de investimentos, só serve para a lâmina de informações a rentabilidade dos últimos 12 meses, tá? Aí, no caso de fundos novos, 6, tá? Ó, e sempre quando eu falo de divulgação de rentabilidade, sempre quando eu falar de um documento chamado lâmina, eu vou divulgar a rentabilidade, junto dela eu tenho que aderir um benchmark. Então, eu tenho que colocar um benchmark para o investidor olhar lá para a lâmina, que é um material técnico, poder julgar, né, se esse fundo está tendo um bom desempenho ou um péssimo desempenho, né? Antes de terminar esse módulo, o curso, quem tiver curiosidade, eu mostro como você tem esses tipos de informação também, tá? Olha lá, uma coisa que também pega aluno em prova, tá? Divulgar que o valor da taxa de administração, né,
e da de performance, né, se houver, é expressa no regulamento vigente nos últimos 12 meses da Constituição. Ou seja, o que eu tenho que tomar cuidado aqui? Você vai pegar o regulamento, você não vai ver assim, ó, a taxa de administração ao mês é 0,5%. Não. Lá no regulamento vai ter taxa 1% ao ano de administração, ela vai estar um ano, tá? A taxa de performance, né, vai ter lá 20%, né, do que exceder do benchmark, né? Então, quando eu falar de taxa para vocês, né, eu quero que vocês entendam o seguinte: a taxa de administração ela é expressa no regulamento de forma anual, mas lá no dia a dia ela é cobrada todo mês em cima, né, ela é cobrada todo mês em cima do patrimônio líquido do investidor, tá? E essa taxa de administração ela é provisionada diariamente. Então, todo dia, né, o pessoal está olhando na contabilidade, né, os valores essenciais dessa taxa, tá? Lá também dessas informações de resultados, eu tenho que destacar o público-alvo do fundo, né? A gente tem fundos de investimento que é só para investidor estrangeiro, fundo de investimento que é para investidor qualificado, profissional, tem fundo de investimento que é apenas para investidor institucional e tem fundo de investimento que é para o público em geral. Então, eu tenho que dizer quem são os investidores desse fundo, né? Até para amarrar como é que vai ser a política de investimento, tá? Eu tenho que, como no exemplo, na outra lâmina eu falei para vocês, né? Rentabilidade eu sempre tenho que divulgar acompanhada de um benchmark, né? Um parâmetro de comparação. Se eu divulgar a rentabilidade de um fundo sem um parâmetro, né? Para a Ambima, isso não tem serventia, né? O investidor ele tem que estar amparado para saber o desempenho. Quem são os principais benchmarks? Na renda fixa, a gente vai ter o CDI, né? A gente vai ter o IPCA, que é a inflação, nós vamos ter o IMAB, né, que é a carteira teórica de inflação, tá? São os principais da renda fixa e a Selic, tá? Quando a gente fala na renda variável, né, os meus benchmarks são diferentes. Na renda variável eu tenho o principalzão é o IBOV, o Ibovespa, né? E eu vou ter o IBR, né, o IBRX, né? O Índice Brasil de Ações, que pode ser as 50 ações mais negociadas ou as 100 ações mais negociadas. Esses dois aqui são importantes, assim como os demais serem conhecidos, tá? Então, no caso da divulgação de informações, tenha como base análise comparativa com outros fundos de investimento, deve-se ser informado simultaneamente a datas, períodos, fontes de utilização de dados e os critérios de comparação adotados. Quando você for, né, investir ou quando for fazer uma recomendação de investimento para algum investidor de vocês, vocês não podem pegar fundos de naturezas diferentes, né? Então, por exemplo, tem gente que quer comprar um fundo de renda fixa com um fundo de ação. Aí o cara fala bem assim, o fundo de renda fixa paga 0,7% ao mês, né? Paga CDI. O fundo de ação deu 8% nesse mês, então o fundo de ação é melhor, porque tem uma rentabilidade maior. Não, não é dessa forma que você compara. Você vai pegar fundos de renda fixa, né, vai fazer uma comparativa entre fundos de renda fixa de mesma classe, mesma estratégia de investimento, e fundo de ações com fundo de ações, obedecendo os mesmos critérios também. Se você faz esse tipo de comparação com fundos de natureza diferente, a tua interpretação pode ser totalmente equivocada, né, do cenário, né, que você está querendo se instalar. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? E aí nós vamos para a questão de informações de resultados. Né? Sempre que o nosso material aqui ele divulgar, né, tiver divulgação de informações referentes à rentabilidade, né, eu vou ter que dizer os disclaimers. O nome disso aqui é disclaimers. Tá? Isso aqui cai em prova. Disclaimers. Né? O que é um disclaimer, Paulo? Disclaimers eu posso dizer que são fatos relevantes. Eu escrevi aqui, mas está aqui embaixo, né? Disclaimers são fatos relevantes que podem alterar o valor da cota de um fundo de investimento. Então, quando eu falo para vocês aqui, está no parágrafo 1, aqui, ó, a rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, olha, a Bolsa no passado bateu 120 mil pontos. Pode ser que esse ano bata, pode ser que esse ano não bata, entendeu? Pode ser que demore alguns anos para voltar a bater de novo, né? O CDI hoje, 100% CDI é 0,77. Em 2014 era 1%, né? Pode ser que esse ano a gente já tenha uma Selic que já pague 1% ao mês na renda fixa? Pode.
assim como também não, de repente pode mudar. Mas, lógico, né, o mercado hoje já sinaliza uma taxa de juros acima de 12%, então a gente vai ter uma renda fixa nesses critérios, né? Os investimentos de fundos não são garantidos pelo administrador, nem por qualquer mecanismo de seguro, nem ainda pelo fundo garantidor de crédito. Isso é um disclaimer para chamar a atenção do investidor, que ele tem que estar atenado ali para os fatores de risco, e tem que estar atenado para o esquema de diversificação da carteira do fundo, né? Então, para ele não ficar lesado lá, tá? Então, informações periódicas, tá? Quem é o cara que tem que divulgar informações periódicas de um fundo de investimento, hein? Quem é que tem que divulgar informações do fundo? É o administrador. O administrador é sempre esse cara que vai divulgar informações, tá? E há informações periódicas que ele tem que divulgar diariamente. O que diariamente o investidor ele tem que mandar para o mercado, para os investidores, né, para a CVM? E diariamente tem que mandar o valor do patrimônio líquido e o valor das cotas. Diariamente ele tem que mandar isso, tá? Tá aqui, ó, divulgar o valor da cota e patrimônio líquido. Diariamente, tá? Isso principalmente de um fundo aberto. Mensalmente ele deve enviar aos cotistas, né, o extrato de conta contendo as informações, né, quantidade, saldo, movimentação, tá? Ele também tem que mandar, além disso, ele manda a rentabilidade do fundo, tá? Que foi oferida no último dia do mês. Como é que eu calculo a rentabilidade de um fundo de investimento? Eu vou fazer isso aqui, ó. Para eu calcular a rentabilidade de um fundo de investimento, eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou pegar o último dia do mês de referência do fundo, aqui, ó, o último dia do mês de referência do fundo, eu vou dividir pelo último dia do mês anterior, tá? Aí, menos 1 vezes 100, eu vou saber a rentabilidade, tá? Mas para o cálculo, eu tenho que pegar o último dia do mês anterior e o último dia do mês de referência. Isso cai em prova? Cai, tá? Essa situação. Então, nesse mesmo informativo, né, os investidores têm acesso também a telefone, endereço, né, e outras formas, né, de comunicação com a empresa fundo de investimento. Tá? Isso aqui nós já comentamos por alto, né? Vamos dar um detalhe mais aqui, né, sobre, né, a dinâmica de aplicação e resgate. Aonde que vem isso? Isso está escrito lá no teu regulamento, né? São os Ds, né? Aí você vai encontrar um Dzinho, ó, o cara para aplicar é D mais 0, né? Aplicar, resgatar, né? Atualização da cota. Tem fundo de investimento que é D mais 30, né? Tem fundo de investimento que é D mais 15, né? Tem fundo de investimento que vai ter N Ds, né, para fazer essa apuração. Esse D, ele leva em consideração apenas dias úteis, né? Então, para qualquer coisa relacionada a investimentos, não funciona sábado e domingo, tá? Então, olha lá, imagina só uma situação aqui, a gente está investindo aqui em um determinado fundo de investimento, tá? E esse fundo de investimento aqui, ele tem aqui a ideia assim, se o cara aplicar, é D mais 2, né? Se o cara resgatar, é D mais 3, né? Olha só o que acontece. O investidor aqui, a hora que ele realiza uma aplicação no fundo, ele força o gestor a comprar ativos no mercado, né? Se esse fundo tiver uma valorização, a entrada da valorização da cota D mais 2, só depois de 2 dias úteis é que esse investidor vai estar vendo a sua remuneração. Caso contrário, esse investidor está querendo um resgate, está querendo sair da operação, né? Ele vai forçar o gestor sempre a vender os ativos no mercado. Nesse meu exemplo, estou dizendo para vocês que é D mais 3, ou seja, ele vai esperar 3 dias úteis para que o dinheiro volte para a sua conta corrente, tá? A sua conta corrente na corretora do banco. Então, essa que é a dinâmica, né, dos resgates, né? Paulo, qual é os prazos que eu preciso saber para minha prova, né? Que eu posso lá ser pego de surpresa, né? Pode cair na prova e eu não quero passar batido, né? Então, olha só, toda vez que vocês ouvirem prazos, eu quero que vocês pensem assim, tá? Ações. Ações, a liquidação, tá? A liquidação e o registro é D mais 3, é D mais 2, desculpa. D mais 2, tá? D mais 2, tá?
Ainda em ações, aluguéis de ações, aluguéis, tá? D mais 3, tá? Se você vai fazer uma operação a termo, tá? O teu prazo D mais 30 dias, né? Mas você pode ir lá ter a operação a termo que dura 12 dias, no mínimo 999 dias, né? Se for futuro, mercado futuro, né? O teu D de termo é D mais 1, né? Que é feito os ajustes diários, né? Então, o que você faz hoje no mercado vai ser creditado ou debitado amanhã na sua conta, né? Opções, né? Quando a gente fala de opções, também é D mais 2, tá? Depois que é feito o processo, tá? Então, você tem aí essa ideia. Se for fundos de investimentos, né? Fundo de investimentos, né? Normalmente, os fundos que são considerados abertos, né? Ou de baixo risco, o que seriam os fundos de baixo risco, né? Fundo de curto prazo, referenciado, DI e renda fixa. Renda fixa, né? Deixa eu botar aqui simples e simples. Normalmente essa turma é D mais 0, né? Fundos de multimercado. Para a prova de vocês, fundo de multimercado é sempre encarado com D mais 30, mas vocês hoje têm fundo de multimercado D0, D2, D1, depende, tá? Título Público Federal, TPF, né? Prazo de liquidação e resgate do valor, D mais 0. Se você fizer até o mesmo dia, às 14 horas de Brasília, cai na conta. Então, esses desenhos vocês vão ter que saber na hora da prova de vocês, tá? O que mais cai é o D relacionado às ações, tá? Praticamente é o único que vem, né? Relacionado aqui, tá? As ações, né, disponíveis na carteira, né? Tem mais 2, né? Então, a bolsa tem 2 dias, né? Quando vocês forem fazer simulado, se vocês verem questão D mais 3, é porque eu ainda não tive tempo de atualizar todas as questões. Essa D mais 3 aqui ela não existe, era um movimento antigo, tá? Hoje, tudo que você faz de liquidação na Bolsa de Valores é D mais 2, tá? Para ações, tá? Comprou e vendeu no mercado à vista, D mais 2. Comprou e vendeu no mercado Day 3, fazendo Day 3, é D mais 2, tá? Então, isso aqui é a dinâmica. Como é que ela funciona em termos, né? Para vocês terem uma ideia, né? No D0, né? Esse D0 aqui, ele seria o dia do registro, onde o investidor emite a ordem dizendo compra ou vende, tá? No D1, tá? É o registro que vai ser feito lá na clearing, né? A clearing house vai pedir a garantia de quem está vendendo a ação e a garantia financeira de quem está comprando, né? No D mais 2, né, ocorre o que a gente chama de liquidação financeira. Como é que funciona a liquidação financeira, Paulo? Quem comprou a ação vai passar o dinheiro e vai receber as ações em seu nome. Quem vendeu as ações passa as ações e recebe o dinheiro na sua conta, né? Então, isso que vai acontecer em D2. Existem vários tipos de vencimento para vários tipos de produtos, tá? Então, fiquem atentos a isso. Por enquanto, lembre-se que ações é D mais 2. Vocês não estão ouvindo meu som, não? Eu falando desde o início, não? Agora voltou, Paulo. Tava mudo. Puta merda. Então, aquele negócio todinho de eu falar lá da Não, D mais cotização. dois, até D mais 2 foi. Ah, então beleza. Quando começou esse slide aqui, tava sem som já. Ah, tá. Esse slide aqui eu não falei muita coisa relevante, não. Eu ia falar agora. Na verdade, eu estava mexendo com vocês, que vocês estão muito calados. Eu estava muito calado, não fizeram perguntas ainda. Olha lá. Prazo de cotização, né? Aqui um exemplo do que acontece, só para vocês terem uma ideia. Quando é que acontece esse D0 online aqui, né? É quando o dinheiro cai no mesmo dia na conta.
Normalmente, quando você compra um ativo de corretora, tem lá liquidez diária, né? Se você tiver o termo liquidez diária, significa que a qualquer momento você pode vender aquele ativo e o dinheiro vem para a conta de vocês, tá? Então, é um termo que é o comum para esse online aí, tá? O mais rápido é a poupança, tá? Aí, ó, como a gente já falou mais de uma vez, né, o administrador pode fechar o fundo para questões de resgate, né? Mas se ele fecha o fundo, ele tem que avisar para a CVM. Aí também quando abre, né? E para os caras que vão participar. Uma coisa que é importante para quem opera com fundo de investimento e opera sozinho, tá? Qual é a diferença entre você, investidor, operar de forma individual e você, investidor, operar através de um fundo de investimento, né? A principal diferença chama-se diversificação, tá? Quer ver um exemplo? O investidor, quando ele tem 10 mil reais, né? Ele, vamos aqui no caso, não vou nem dar com o valor de 10 mil, vou botar com o valor de 1.000. O cara que está começando com o valor de 1.000, 100 reais, né? O cara que tem um valor de 1.000, 100 reais, normalmente ele fica atado. Ou ele coloca 1.000 no CDB, ou ele deixa na poupança, ou ele mistura um pouco de ações, um pouco de TPF, né? Então, ele não tem aqui tanto que diversificar com esse valor, tá? Quando ele bota 1.000 reais no fundo de investimento, dependendo da política do fundo de investimento, né, vamos pegar e levar em consideração aqui um fundo de multimercado, com esses 1.000 reais, o administrador, o gestor vai pegando 1.000 reais de um, 1.000 reais de outro, 1.000 reais de outro investidor, vai juntando patrimônio maior e lá ele consegue aplicar uma questão mais ampla de produtos financeiros, né? Então, a maior vantagem que o fundo de investimento fornece para o investidor é uma gestão profissional, né? Profissionais lá cuidando do teu recurso, né? O cara gastando dinheiro, né? Com softwares de risco, né? Softwares de risco, senhores, algumas instituições chegam a pagar 84 mil reais para um usuário usar um software de risco, tá? É um usuário usar, tá? Aí tem investidor que aprende duas técnicas de trader aí, vai vender curso na internet. O cara não tem nenhum software de risco e fica dizendo aí, enganando os trouxas comprando curso. E eu só rindo depois, tá? Eu recebo um monte de gente que compra curso, né? Aí vai operar no índice, né? Aí eu olho para a conta do cara, o cara, desde quando ele tem 10 anos de bolsa, nunca fez lucro. Ele vai comprar curso de gente que trola ele, tá? Quem fica rico com curso é quem vende o curso, não é o cara que compra, tá? Lembra-se disso, do cara, para o pessoal que investe em bolsa de valores aí, querendo ficar rico da noite para o dia, tá? E aí, ó, senhores, quando a gente fala, né, desse potencial, o primeiro, tá, é essa gestão profissional. O segundo é a capacidade que o fundo de investimento tem de oferecer uma maior diversificação. Ou seja, uma pessoa com um valor menor, né, um valor de aplicação pequeno, ele tem a capacidade de diversificar N vezes, né? Então, ele se torna muito atrativo o fundo de investimento, né, para aqueles investidores que têm o capital, que estão iniciando, estão com a intenção de formar um patrimônio, né, para aqueles investidores que não têm tempo para ficar acompanhando o mercado de bolsa, de dólar, né, os mercados futuros. Então, o fundo de investimento ele cai e tem muito fundo bom, né? Por exemplo, ano passado, né, eu tive na prateleira um fundo que ele chegou a render 60%, né, nesse período de pandemia doida aí, né? E em 2019, né, teve um fundo que ele rendeu em 2019 100% do patrimônio do cara em um ano, tá? Em 2020 ele cagou tudo, né? Deu 30% negativo, mas ele rendeu 100% em 2019. Então, é muito relativo, tá? Então, não dá, né? E quando eu vejo um YouTube prometendo rentabilidade para um investidor, eu fico doido. Não tem como, tá? Então, a diversificação, né? São vários produtos que a gente pode colocar na prateleira, todos dois nós já estudamos, tá? E a gente vai já destacá-los, tá? E os principais riscos que a gente tem, né? Olha lá, quando o cara investe sozinho, né? Quando o investidor investe sozinho, ele vai ter uma dificuldade aqui na diversificação. Às vezes, o investidor, o lado psicológico dele fala muito mais alto. Então, por exemplo, quando você sentar com um cliente de vocês, se vocês forem montar uma carteira,
Você vai chegar lá como um profissional, vai querer montar a carteira toda detalhada dele, um pouquinho renda fixa, conservadora lá para o cara que ele pode pedir, ele pode ter uma emergência de curto prazo, saca aí do CDB, né? Aí um fundo DI, né? Aí você pode pegar, colocar ali uma renda fixa, um fundo de investimento já para médio prazo e desenhar a carteira dele para longo prazo em debêntures e ações. Aí quando você olha por mês, na média, esse cara está ganhando assim 1%, 2%, né? Variando, né? Por mês, de mês para mês. Tem mês que pode dar negativo, mas quando dá positivo, cobre tudo, né? Mas o que que acontece? O investidor, ele vai olhar para a carteira dele e vai dizer assim, poxa, aquele gerente fuleiro, aquele pseudo assessor de investimento me colocou num CDB aqui que rende 0,70 no mês. Porra, tem uma ação aqui na minha carteira que bateu 15% esse mês. Por que que aquele porra não colocou todo o meu dinheiro nesse movimento que dá 15% ao mês? Não existe garantia para investimento. Aquela ação que poderia ter dado, deu 15% no mês de ganho, poderia ter dado menos 15%. Tá? Então, o efeito da diversificação, ela distribui o risco na carteira. Tá? E isso é importante para o investidor, porque poucos observam. Né? A questão da liquidez é importante também. Eu tenho que fazer a minha carteira de investimento levando em consideração os prazos. Tá? Eu sempre vou deixar o que eu quero ganhar mais por longo prazo, e se eu precisar de alguma necessidade urgente, né, um dinheiro de reserva, algo que eu possa puxar logo, eu deixo ali num CDB, numa poupança, num fundo DI, que eu possa resgatar no mesmo dia. Tem investidor que não atenta a isso. Tem investidor que fica tão ligado na questão da remuneração, da taxa que o investimento está pagando, que ele não liga, ele não quer saber o que é aqueles termos, né? Liquidez diária ou sem liquidez, né? Ele não consegue entender o que é isso, né? E às vezes ele fica preso numa operação por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? O risco também é uma coisa que o investidor pouco olha quando ele faz concentração, né? Ainda mais se for de crédito ou o risco de mercado, porque ele está tão concentrado ali porque ele quer ganhar mais e mais aquele investimento, ele não se importa muito com o fator de concentração. É aquele negócio que a gente viu lá na heurística, né? Às vezes é mais fácil um investidor vender algo que é bom, né? Do que vender algo que é ruim. Às vezes o investidor prefere manter os investimentos que são piores dentro da carteira e vender o que é bom, que era para segurar. O investidor ele faz muito isso, gente. Vocês não têm ideia. Tá? O psicológico ele mexe muito. Tá? E aqui são as estratégias, né? Um resumo para quem não concentra, ou melhor, para quem trabalha com fundos de investimento. Né? Então, aqui botei para vocês, a gente até comentou algumas dessas. Né? Isso aqui é importante. Tá? Isso aqui eu comentei, só dei uma pincelada por alto. Isso aqui eu falei para vocês quando eu falei para vocês de Chinese Wall. Vocês lembram de Chinese Wall, quando eu falei do fundo ontem? Eu disse que a Chinese Wall vai trabalhar a questão de segregação de recursos entre investidores e entre administrador, e também não vai privilegiar, né, papéis do banco emissor, né? Eu falei isso aqui para vocês ontem, né? Então, a CVM, na instrução 55, ela diz o seguinte, que o fundo de investimento, ele tem que comprar uma determinada quantidade de ativos. Olha, ele só pode comprar até 20% do seu patrimônio líquido, até 20% do seu patrimônio líquido, tá? Em emissor, instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, em outras palavras, se eu estou constituindo um fundo de renda fixa ou um fundo referenciado daí, eu só posso colocar 20% do meu patrimônio em CDB de um único banco. Eu não posso pegar 100% do meu patrimônio e investir só num banco só. Não. O gestor lá do fundo, ele vai ter que colocar 20% no CDB, mais 20% no outro, mais 20% no outro, para se informar a carteira dele de renda fixa. Ele não pode fazer essa concentração toda, tá? E ele vai colocar 10%, né, do patrimônio líquido, né, em companhia que for aberta. Então, ele também não vai pegar lá e pegar 100% do patrimônio líquido dele e comprar tudo de debênture da Petro. Né? Vai fazer um mix de várias debêntures e vai modificar isso. Ele não pode pegar 10% do patrimônio líquido do fundo aqui, ó, e aplicar, né, quando for o emissor for fundo de investimento. Por exemplo, a gente tem uns fundos de investimentos FIC, né? Eu não posso, né, pegar lá
todo o meu patrimônio líquido e aplicar em um único FIC. Eu vou ter que diversificar, vou colocar em vários FICs, né? E para os senhores, vocês sabem qual é o lado pior de um FIC? Imagina só esse FIC aqui. Esse FIC ele investe num fundo 1, num fundo 2 e vou botar um fundo 3, tá? Imagina que cada um desses fundos cobre 1% de taxa de administração. O FIC, por ele ser um fundo de investimento, né, que aplica em outros, no regulamento dele tem que vir a somatória das taxas de administração. Então, por exemplo, se esse FIC cobra 1%, e aqui cobra 1%, 1%, 1%, aqui no regulamento do fundo do FIC, a taxa de administração não será de 1%, ela será de 4%, porque eu tenho que cobrar a taxa do FIC mais de 3 fundos, tá? Então, é muito importante você olhar, quando você for investir através de instituição financeira, que tipo de investimento você está investindo em relação a fundo. Se for FIC, leia o regulamento para saber qual é o custo das taxas de administração, tá? O FIC, senhores, ele foi criado para facilitar a entrada de investidores pequenos no mercado. Então, o investidor pequeno, e de via de regra, ele acaba pagando mais, né, do que o investidor grande. E sempre vai ser assim, infelizmente. Tá? E aí, questão de alocação. Aqui, ó, quando eu falo de derivativos, né, quando eu falo de outras, o patrimônio líquido, quando eu falo aqui, quando o emissor é pessoa natural ou jurídica de direito privado, né, o fundo de investimento ele pode comprar até 5%, mas isso aqui é raro dos grandes fundos, tá? E quando for título público federal, o fundo está livre para comprar quanto ele quiser, tá? Tranquilos? Dúvidas? Creio eu que não. Então, olha só, nós vamos seguir aqui para falar sobre um assunto, ou seja, nós já vamos começar a comentar o que vem dentro das documentações referentes a fundo de investimento. Então, o primeiro documento, né, a primeira tese que vem dentro, né, é a política de investimento. Aonde que vem a política de investimento, senhores? A política de investimento ela está dentro do prospecto, tá? Lá dentro do prospecto. Então, se vocês querem saber onde está a política de investimento, ela vai estar dentro do prospecto. O prospecto vai ser o documento que a gente fala que é o documento do gestor, né? E a política de investimento também, tá? Então, a ideia da política de investimento é ser um mapa, né? Um guia, né? Para que o gestor do fundo de investimento, né? Ele gerencia o fundo de acordo com a relação de ativos que compõem a política de investimento. Em outra palavra, quando a gente fala da política de investimento, ela vai escolher os ativos que constituem o fundo, ela vai ter uma análise do risco, ela vai dizer, olha, esse fundo ele tem mais análise, ele tem risco de mercado, crédito e liquidez, mas o risco de crédito dele está relacionado aos direitos a ativos bancários. O risco de mercado dele está relacionado a ações setoriais, a gente vai falar lá ações cíclicas, não cíclicas, e etc. Tá? E a constituição do portfólio. Tá? Então, a ideia da política de investimento é essa. E a política de investimento ela adota duas estratégias significativas, que a gente vai conhecer como gestão ativa e gestão passiva. Em regra, quando eu falo para vocês assim, gestão ativa, significa que o fundo ele vai dar mais de si, maior gás, né? Para tentar dar uma rentabilidade acima do benchmark esperado. E quando é passiva, Paulo, vai tentar replicar, tá? Então, vai ter essa ideia, vai ter também os aspectos de tolerância para os riscos, que são suportados, que a gente chama isso aqui de gerenciamento, né? E avaliação de desempenho, né? Essa avaliação de desempenho do benchmark, né? Ela sempre vai vir para saber lá se o fundo de investimento está atendendo os objetivos, né? Propostos na sua emissão, tá? Então, isso é importante. Então, bem-vindos aí à política de investimento, tá? E aí, dentro da política de investimento, a gente vai ver aqui o grau máximo, né, de concentração, né, dos ativos financeiros, né? Por exemplo, a gente vai estudar um fundo de investimento lá que ele diz bem assim, ó, tem que investir no mínimo 80% do patrimônio líquido, né, em ativos, né, com baixo risco de crédito, né? Então, a gente vai ver isso, vai ter uma ideia, né?
O percentual máximo de aplicação em cotas do fundo de investimento, né, é administrado pelo administrador e gestor em empresas ligadas. Então, como eu falei para vocês, o administrador e o gestor podem participar do fundo? Pode. Só que eles têm um percentual máximo que tem que estar escrito lá no regulamento que eles podem comprar de cotas, tá? O percentual máximo de aplicação em ativos, né? Ativos financeiros de um mesmo emissor, né? Observados os limites, né? Isso aqui a gente acabou de conversar, é de 20%, né? Se for instituição financeira, tá? E de 10% se a instituição não for instituição financeira, tá? A possibilidade, se for o caso, do fundo realizar operações em valor superior ao seu patrimônio, né? Então, se o fundo de investimento trabalhar com alavancagem, tá? Aí nós vamos ter que ter um termo lá, um disclaimer falando que esse fundo pode ter perdas substanciais de patrimônio. Como é que o fundo pode fazer alavancagem? Ele pode fazer uma operação a termo sem dar garantia, ele pode fazer uma operação a termo para pegar recursos para operar no mercado futuro, ou então ele pode entrar no mercado futuro, dar o seu patrimônio como garantia, e ser alavancado até 10 vezes, ou ele pode fazer operações, né, com opções ou moedas estrangeiras. A ideia é, mexeu com derivativos, tá? É aqui aonde ele permite fazer essa tal alavancagem. Se houver perdas, o investidor tem que cobrir essas eventuais perdas, tá? É a parte chata, tá? É muito comum ter muita perda assim? Não, não é tanto, mas acontece, tá? É igual o investidor normal, que opera no risco, tá? Percentual máximo de aplicação, emissor, isso aqui repetiu o slide, tá? Fatos importantes, acabamos de falar, o fundo só pode aplicar, que é 20% do patrimônio do fundo, né? Em título emitido por instituições financeiras no Brasil e até 10 por instituições não financeiras. O que seria uma gestão ativa, né? Para vocês terem uma ideia para a prova, né? A gestão ativa, ela faz isso aqui, ó. A gestão ativa, ela supera, né, o benchmark determinado, né? O gestor ele vai ter estratégias de diversificação que ajudem a obter mais retorno e assumir menor risco, né? Que estratégia é essa que ajuda a superar o benchmark? Está aqui, né? Você tem aqui, ó, o CDI, tá? Você observa a linha aqui, ó, você tem o CDI, tá? E você tem aqui a volatilidade do fundo, né? Observa que o fundo está rendendo acima dessa linha do CDI, né? O aspecto da gestão passiva é sempre render acima do benchmark. Então, os fundos que têm gestão ativa, gestão ativa, né? Esses fundos eles podem ter taxa de performance, né? Mas qual é a vantagem de ter taxa de performance em um fundo de investimento? Senhores, a taxa de performance a gente vai ver que ela é cobrada semestralmente, né? Mas qual é a vantagem dela, né? A vantagem dessa taxa é que o investidor, tá? A vantagem dessa taxa é que o investidor ele vai estar forçando o gestor a apresentar um resultado melhor para ele, né? E se esse resultado for superior ao benchmark, né, o gestor vai ser agraciado com uma recompensa, uma espécie de recompensa, que é a taxa de performance, tá? Então, essa é a ideia dela. Ela serve como uma premiação paga ao gestor quando ele supera o benchmark. Paulo, se passar 6 meses, o gestor não superou o benchmark no período, vai ter taxa de performance? Não, o fundo não paga, tá? Estratégias que ajudem na diversificação do risco, diversificação do risco que ajudam a melhorar ganhos, nós vamos aprender uma estratégia chamada, né, como o melhor método para diversificação de carteiras, que é chamada de correlação. Tá? A correlação negativa, tá? A gente vai estudar, tá? E essa correlação negativa, ela fala que a ideia é diversificar a carteira para ter maior rentabilidade, tá? E em alguns fundos, tá? A gente pode ter a possibilidade aqui, né, de operações de financiamento, alavancagem, né? A alavancagem a gente vai mexer com derivativos, né? Normalmente são contrato a termo, mas eu posso mexer com opções, futuros, swap.
a ideia de dar o patrimônio em garantia e tentar aumentar, né, ainda mais os meus ganhos, tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma lâmina que tem, tá, uma gestão ativa, né, que tenta superar o patrimônio, tá? Mas eu tenho a ideia da gestão passiva. Como é que funciona a gestão passiva? A gestão passiva, ela tem um sentido acompanhar o benchmark. Observa aqui que a rentabilidade desse fundo está junto com a linha do benchmark, né? Eles não mudam, né? Ou seja, eles têm uma correlação que ajuda a manter uma tendência. Essa correlação deles, né, que ajuda a manter uma tendência, ela tem um nome, tá? A gente chama de correlação positiva, tá? Essa correlação positiva ela é quando dois ativos tendem a ter a mesma flutuação, né? Então, normalmente, um fundo de gestão passiva, ele é um fundo mais tranquilão, ele vai ter baixa volatilidade, né? Ele vai ter divulgação das cotas logo na abertura. Esse fundo permite o investidor já calcular a rentabilidade todo dia de manhã, quando começar o mercado, porque ele já sabe quanto é que está rendendo o CDI, quanto é que está rendendo o DI, né? Então ele já tem essa visão. Tá? Então é muito mais tranquilo para ele nesse sentido de gestão, tá? É bem mais facilitado. Tá? E aí, senhores, eu tenho os custos, né? Tudo na vida tem custo, né? E aonde vêm os custos do fundo de investimentos? Custos, né? Vão estar todos descritos lá no regulamento. E os principais são taxas, né? Que a gente vai ter taxa de entrada, performance, né? Administração e impostos, né? Não tem como escapar, sempre tem imposto, tá? A gente vai ver imposto para tudo nesse mundo, para fundo não vai ser diferente, tá? E quando a gente fala aqui dos impostos, né, eu vou ter aqui, no caso de fundos, né, que são destinados à renda fixa, eu vou ter aqui impostos que são já conhecidos nossos. Vocês lembram dessa tabelinha? Essa tabelinha aqui nós passamos na hora que a gente for estudar renda fixa, CDB, né, LCI, LCA, letra de câmbio, né? Que mais? Letra financeira, título público federal, debêntures, né? Debêntures. Né? Quem mais paga isso aqui? Swap. Né? Quem mais paga essa taxa, essa tabela aqui? Nota promissória. Né? Então, quando a gente fala aqui de investimentos da renda fixa, eles vão seguir essa tabela. Tá? E existem fundos de investimentos que vão também comprar essa tabela. Tá? Existem fundos de investimentos que também vão ter essa ideia dessa tabela. E esses fundos que nós vamos conhecer são os fundos que a gente conhece como fundos de curto prazo, né, referenciado, renda fixa, cambial, multimercado, né, dívida externa, FDIC, o que mais? Crédito privado, né? Então, esses aqui são exemplos de fundos que vão trabalhar, que são conhecidos como fundo de renda fixa. Se eu sou renda fixa, eu sempre vou ter a cobrança do IOF até 29 dias, né? Só a partir de 30, né? Que o investidor já passa sendo isentado, né? Então, essa é a ideia de fundos, né? Na renda fixa, né? Quando eu falo de fundos de ações, né? O fundo de ações ele é diferente, né? O fundo de ações, ele só tem lá a cobrança do imposto de renda, né? Se houver ganho, o cara paga 15% sempre e não tem a cobrança de IOF. Aí pode vir uma pergunta de prova para vocês que é bem interessante, tá? Qual é a vantagem do cara comprar ações e qual é a vantagem dele comprar fundos de investimento de ações? A vantagem dele comprar ações é que ele vai estar na frente do comando e ele vai estar gerindo as operações dele. A vantagem de comprar fundos de investimento em ações é que ele não precisa recolher o imposto de renda via DARF. Você só recolhe o imposto de renda via DARF lá no mercado, né, à vista de ações ou day trade. Tá? Quando você negocia fundos de investimento de ações, você não compra, você não precisa recolher DARF. Quem é que vai recolher o DARF? O administrador do fundo. Tá? Então, essa é uma característica vantajosa para investidores. Tá? E aí a gente tem a questão do cálculo da dinâmica da rentabilidade do fundo, né? A gente acabou comentando com vocês também como isso funciona. A rentabilidade do fundo, ela sempre vai levar em consideração, né,
a divisão, né, do resultado que eu tive no último dia do período, né, do valor do último dia útil, né, do período desejado pelo valor da cota do último dia útil do mês anterior, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, eu quero saber quanto que rendeu de dinheiro, quanto foi o percentual de rentabilidade de um fundo em janeiro. Eu vou pegar, né, a cota de janeiro, a última que foi dada em janeiro, e vou dividir pela última de dezembro do ano passado. O resultado da divisão, menos 1 vezes 100, eu vou saber quanto é que foi a rentabilidade. Mas para que eu faço isso? Para eu saber e divulgar para o investidor a rentabilidade. Tá? E eu também vou ter os aspectos de marcação a mercado. A marcação a mercado lá também interfere na rentabilidade do fundo, porque eu vou estar todo o tempo lá calculando, né, quanto está rendendo de fato aquele papel. Né? Outra coisa que tira um pouco da rentabilidade do fundo, né, já são as taxas de administração. Por quê? As taxas de administração e as demais taxas do fundo de investimento, como custódia da bolsa, elas já são deduzidas na fonte. Então, quando você pega uma lâmina de um banco e diz assim, pô, aquele fundo rendeu 1% ao mês, já foi descontada as taxas de administração. Os impostos, no caso, só são descontados quando o investidor faz a operação de resgate ou quando o fundo tem come cotas, que é uma coisinha que nós vamos também conversar. Então, essa seria a situação diferenciada desse cenário. Tá? Olha lá, fundo, né? Vamos lá, vamos começar sobre um outro documento aqui do fundo de investimento. A gente falou da parte da política de investimento. A política de investimento ela vem tanto dentro do regulamento quanto do prospecto, mas o prospecto é mais evidente. E, na realidade, o regulamento aqui é a regra do jogo. Como é que funciona esse investimento? Então, o regulamento ele vai me dizer quem são os envolvidos. Ele vai me dizer quem é o administrador, quem é o gestor, quem é o custodiante, quantos ativos eles já operam no mercado, ou quantos ativos eles já estão acostumados a trabalhar. Eu vou me dizer aqui também no prospecto, né, a qualificação desse gestor, se ele é um investidor, se ele já é um gestor já as certificações internacionais que ele tem, né? Eu vou dizer a qualificação do custodiante. Importante, eu vou dizer se o fundo é aberto ou fechado. Lembra, fundo aberto, o investidor sai a qualquer momento. Fundo fechado, o investidor só sai ou no término do fundo ou quando a Assembleia permitir que ele saia. Né? Isso aí vocês têm que estar bem fixo na cabeça de vocês. Tá? E aí existem também a questão do prazo de duração. Existem fundos de investimento que têm prazo determinado ou indeterminado. Ou seja, os fundos de investimento que têm prazo determinado, normalmente são fundos que foram utilizados para captar recursos para construir algo ou fazer alguma coisa ou financiar alguma coisa, tá? Então, por exemplo, existem fundos imobiliários que têm prazo determinado. Depois que o shopping está construído, vai vender as salas lá do shopping, paga o escotista e acabou o fundo. E o que seria o fundo de prazo indeterminado? São esses fundos que a gente já conhece no dia a dia, né? Renda fixa, né? Renda variável, que você está todo o tempo aplicando e resgatando e o fundo está lá anos e anos e anos e não tem prazo de término, tá? A política de investimento também se faz presente dentro, né? Vai me dizer qual é a classe do fundo, né? A gente vai entender se é renda fixa, renda variável, longo prazo, de longo prazo, de curto prazo. A gente vai entender também que o regulamento ele vai me trazer todas as taxas que podem ser cobradas por um fundo de investimento. Então, o regulamento ele vai me trazer aqui, né, que a taxa de administração ela vai ser cobrada, tá? Detalhe, a taxa de administração ela sempre vai ser expressa ao ano, tá? Com base em 250 dias úteis, 252 dias úteis. Quando eu falo para vocês que a taxa de administração da expressa ao ano, eu quero que vocês fiquem com esse conceito para a prova. A taxa de administração da expressa ao ano, provisionada diariamente e recolhida mensalmente. Tá? Essa é a característica dessa taxa. Todas as taxas e impostos que recolhe o administrador. E quem é a taxa de performance? A taxa de performance é um ganho, né, que vai beneficiar aí o gestor quando ele faz um grande desempenho no fundo de investimento. Aí o investidor vai dar um agradinho para ele continuar fazendo esse bom trabalho. Né? Então, quando a taxa de administração tem a cobrança mensal, a taxa de performance vai ter a cobrança semestral e ela vai estar condicionada a uma meta. Então, se bater a meta, recebe. Se não bater, não tem. Tá? Então, essa é a possibilidade.
Eu posso ter taxa de ingresso, tá? Mas isso era muito comum nos fundos de previdência, onde eu tinha uma taxa chamada de taxa de carregamento, que toda vez que o investidor aplicava, ele pagava uma taxa para entrar. E tem fundos de investimento que tem taxa de saída. Isso aqui ainda é comum, tá? Essa taxa de saída. A taxa de saída é uma espécie de punição. Ela é uma espécie de punição para os investidores que querem sair antes do prazo do fundo de investimento, antes do prazo estipulado em regulamento, ele acaba pagando uma taxa de saída, tá? E existe a taxa da custódia, tá? Essa taxa da custódia, quem cobra ela é a própria Bolsa de Valores, a B3. Ela que vai cobrar a taxa de custódia. Nenhum fundo é isento, tá? Ninguém é isento da cobrança da taxa de performance. Às vezes, a B3, ela bota a taxa no valor zero, como ela fez agora com as ações, mas os fundos de investimento ela está cobrando. É por aí que vai acontecendo as coisas, tá? Olha lá. Seguindo, despesas do fundo de investimento, né, vai vir descritas lá no regulamento. Quais são as principais despesas que um fundo de investimento tem? Salário. Qual é a outra principal despesa que o fundo de investimento tem? Impostos. A outra principal despesa, balanço, publicação de balanço, contratação de auditoria de terceiros para trabalhar. Então, essas são as principais despesas, né? Condições de aplicação e resgate, aqui eu vou ter os valores mínimos, eu vou ter o período de cotização, tá? Isso aqui vem descrito também. Distribuição de resultados, que compreende aqui os prazos de pagamento. Distribuição de resultados, ele é muito bom para fundos, tá? Que trabalham, por exemplo, com o FDIC, tá? FDIC, tá? O FDIC, o que acontece? Como ele é um fundo de investimento, né? Que ele compra a dívida, né? Então, vai existir lá o resultado das dívidas que vão ser reabertas, né? Por exemplo, aquelas dívidas que os caras já estavam dando como perdidas. Se o FDIC conseguir, já entra com um resultado positivo para o fundo, tá? Público-alvo, vou te dizer qual é o público-alvo da operação, tá? Intervalo de atualização da cota, se é D0, D+1, e exercício social. Normalmente, exercício social é 1 ano, tá? 252 dias úteis, tá? Então, esses são os dados do regulamento, tá? Lembrando que o regulamento foi redigido pelo administrador e as próximas alterações, eles têm que ser atualizados, né? Pela Assembleia Geral, né? Então, a Assembleia Geral vai autorizar qualquer tipo de mudança depois, né? E quando a gente fala desse regulamento, senhores, eu tenho aqui a identificação de fatores de risco, né? O regulamento vai me dizer, olha, risco de mercado, crédito, liquidez, soberano, contraparte, né? Então, ele vai me dizer qual é o tipo de risco que esse fundo tem e ele vai falar que todo tipo de comunicação ela será, né, adotada pelo administrador, tá? Então, olha só, o administrador ele não pode fazer nada que não esteja escrito dentro do fundo. Se tiver escrito, ele tem que fazer. Se ele não fizer, ele é punido. Se ele fizer algo que não está lá, também, tá? Então, ele tem que obedecer essas regras que acontecem, né? E aí, o outro documento que eu tenho para o investidor são as lâminas de informações essenciais. Isso aqui é importante. Todo dia 10 de cada mês, né, o administrador tem que atualizar nessa lâmina. Para que ela serve? Ela serve como material técnico, né? Lá no módulo 2 de ética, nós estudamos os materiais técnicos, né? Falamos de material técnico para que ele servia. Ele serve como base para a tomada de decisão dos investidores. Então, a lâmina ela tem que ser atualizada com frequência para que o investidor saiba o desempenho do fundo nesse período, nesse intervalo de 12 meses, né? E quando a gente fala da lâmina, para quem nunca viu uma lâmina, a lâmina ela tem essa característica aqui, né? Vocês têm aí em vários bancos, tá? Essa lâmina, e aí vocês vão observar o seguinte, né? Na lâmina, você vai ver aqui um gráfico, tá? Onde você vai ter o benchmark, né? Em relação ao resultado do fundo, você vai ter nessa lâmina, né, normalmente, né, quanto está rendendo esse benchmark, né, e quanto que está rendendo o fundo de investimento no período, tá? A lâmina, ela permite o investidor analisar o desempenho do investimento. É um material auxiliar, técnico, né? E quando a gente fala nessa lâmina, tá? Que ela é importante, quero que vocês saibam que ela também vai trazer isso aqui para mim, ó. Isso aqui é um dado relativo dela.
Eu vou trazer aqui, ó, quanto que esse investimento está me rendendo de rentabilidade relativa. A gente viu esse conceito lá no módulo 3, logo no final. Rentabilidade relativa é aquela que sempre vai estar amparada no benchmark, né? Então, esse fundo aqui, por exemplo, ele rende, em média, 95%, 94% do CDI. Como ele não rende 100%, e nem como ele não rende acima de 100%, eu posso já de cara dizer que esse fundo é um fundo de gestão passiva, tá? E eu tenho a rentabilidade absoluta, né? Esse fundo, ele rende, né, de forma absoluta, só descontado a taxa de administração, mais ou menos 0,5% ao mês, né? Seria uma média dele. Então, essa lâmina, senhores, você encontra normalmente nos sites das instituições, é disponibilizada ao público, para CVM, né? Todo mês, né? O administrador, até o 10º dia, ele tem que atualizar isso para todo mundo, tá? Se não, meu amigo, ele vai responder, porque isso é um material que ele é obrigado a fazer a divulgação, tá? E aí, nós temos o principal, termo de adesão, que a gente também chama de formulário de informações complementares. Para que serve o termo de adesão? O termo de adesão, gente, é uma folha só, que vai trazer o resumo dos principais tópicos do prospecto e do regulamento em relação a risco, em relação aos disclaimers, tá? E também em relação a critérios de resgate e aplicação da cota. Então, o investidor vai olhar lá uma folha e vai ter um resumo, tá? Esse papel, no momento que ele assina, ele está dando ciência, né? Que ele leu o regulamento, leu o prospecto e ele conhece os riscos do investimento. E ele sabe que no momento que ele assina que esse tipo de investimento não tem garantia, né? Então, caso aconteça alguma perda ou alguma situação que venha prejudicar o investimento dele, ele já está ciente lá no termo de adesão, tá? Então, senhores, né? Por exemplo, uma vez eu tive uma discussão muito feia com um aluno meu, né? Tinha um cliente que era meu aqui na corretora e um cliente que era lá do banco dele. Olha a besteira que esse aluno falou. Ele falou que o banco dele, que era um banco privado, ele garantia os investimentos no fundo de investimento no FGC, né? E que corretora não garantia, né? Aí o cliente começou a sacar o dinheiro todinho lá de mim, né? Aí eu perguntei o que houve, ele disse, não, o meu gerente do banco falou que os fundos do banco dele todos são garantidos pelo FGC. Eu digo, quero saber onde está escrito na norma isso, né? Aí eu disse, não, o meu gerente falou. Eu peguei e mandei a norma para o cliente, grifei lá o parágrafo, né? E quando o cliente leu, trouxe de volta o recurso, né? Então, só falem aquilo que você tem certeza, tá? Tem muito gerente de banco que tira CPA 20, tira CPA 10, que tem o CEA, que eles passam vergonha no mercado, tá? Então, estudem para vocês serem os caras, tá? Então, esse formulário de informações complementares e termos de adesão, ele vai dar a garantia de veracidade das informações, tá? E vai falar sobre todos aqueles disclaimers que, se o fundo der risco, o investidor ele tem que aportar recursos, tá? Para poder, né, adotar vamos dizer assim, cobrir as eventuais perdas do fundo de investimento, tá? Então, é um negócio simples, só rápido e didático, tá? Taxa de administração, a gente já até comentou para vocês, mas tem um conceitozinho, eu já até adiantei também. Toda vez que eu falar de taxa de administração, eu quero, pelo amor de Deus, é um monte de questão disso aqui, vocês não esqueçam, tá? Ela não pode ser isentada. Se o fundo der rentabilidade negativa, ela vai ser cobrada do mesmo jeito, tá? Se o administrador não pode parcelar ela, o administrador não pode isentar, o administrador ele tem o poder, né? Ele tem o poder de reduzir essa taxa a qualquer momento. Todos os investidores vão pagar a mesma taxa, não tem como dizer, ah, você é meu amigo, eu vou botar uma taxa mais barata. Não, todos os investidores pagam a mesma taxa, tá? Ela vai ter base 252 dias úteis no ano. E quando a gente fala dessa taxa, lembre-se, ela vai ser provisionada diariamente, expressa ao ano e vai ser recolhida todo mês para pagar as despesas do fundo. Quem é que recolhe? O administrador. Então, não esqueçam desses detalhes, tá? Cai muito esse prova, tá? E a taxa de performance, sim, a taxa de performance
tem algumas características que a gente tem que saber dela também. A taxa de performance, ela é chamada de taxa do sucesso, ou então premiação do gestor, tá? Essa taxa, ela só vai ser paga se o fundo de investimento atingir a meta estipulada. Se o fundo de investimento não atingir a meta, meu amigo, não vai ser pago. Ela é opcional, tá? E a cobrança dela sempre é semestral, sempre vai ser semestral. Só que eu tenho que tomar cuidado com a taxa de performance na forma do cálculo. Existe uma teoria, né? A forma do cálculo, ela diz o seguinte, tá? A taxa de performance, ela vai ser calculada com base na lâmina d'água, né? O que é a lâmina d'água? A lâmina d'água é isso aqui que eu estou riscando aqui, ó, no gráfico de vocês aqui, ó. Isso aqui é a água. Você já olhou para a água lá, para um lago, e olhou para a cara do lago, aí você olha para o lago lá, vê lá os sapinhos, aí você vê a sua cara feia lá no lago, né? Aí você vê a água, parece um espelho, ninguém está mexendo, ninguém está fazendo nada, está límpida, né? Aí você, que é um rapaz meio galeroso, pega uma pedra e joga no lago. Quando você joga no lago, o que é a primeira coisa que acontece no lago? Quando você joga uma pedra? Ela vai fazer isso aqui, ó, ondulações, né? Então, essas ondulações são o rompimento da lâmina d'água, né? Que é justamente o que o fundo de investimento faz, né? Então, o objetivo de um fundo de investimento que tem taxa de performance é sempre superar essa lâmina d'água, né? Sempre dar um retorno maior para o investidor para bater a meta e ganhar também o gestor uma premiação. Paulo, e se ele não conseguir fazer isso em 6 meses? Ele não recebe a taxa de performance, tá? Lembre, cálculo é utilizada a teoria da lâmina d'água, tá? Na teoria da lâmina d'água que leva, tá, o benchmark como parâmetro de referência, tá? Lembre-se, tá? Outra taxa, ingresso. Isso aqui é bem simples, é cobrada cada aplicação que o cara faz, também chamado de taxa como é que é o nome? Taxa de entrada, tá? Também chamado de taxa de carregamento lá nos planos de previdência, e a taxa de saída, que é uma penalidade quando o cara resgata antes do tempo, tá? Tem muito fundo que tem esse negócio de taxa de saída. Fundo de investimento é raro encontrar, mas tem, tá? É mais para fundos de previdência mesmo, tá? Fundo de previdência. Tranquilo, senhores? De boas? De boas? Boas. De boas? Beleza, até agora foi só teoria, né? Agora a gente vai entrar nos produtos. Agora que o negócio vai ficar legal, porque a gente vai ver o produto em si. A gente não vai mais estudar norma, né? Então a gente vai estudar aqui os primeiros fundos de investimento que nós vamos estudar são os fundos de investimentos que estão ligados à renda fixa, né? Então a gente vai estudar aqui, ó, todos os fundos que são classificados como renda fixa. Lembra? Renda fixa, ela não é fixa, ela é variável. O que é o fixo dela? Que tu vai receber um cupom de juros, tá? Que vai seguir um determinado benchmark te pagar. E esse cupom, ele pode ser também positivo e negativo, né? A renda fixa, ela vai sofrer variação da taxa de juros e do índice de preço. Então, nós vamos estudar os fundos e entender como é que eles funcionam, tá? Então, vamos nós aqui e seja o que Deus quiser, né? O primeiro fundo de investimento é o FIC, Fundo de Investimento de Curto Prazo, tá? Vamos conversar aqui sobre ele bem devagarzinho, tá? Esse fundo de investimento de curto prazo, senhores, esse cara aqui, ele é extremamente conservador. Para quem você vai recomendar o fundo de investimento de curto prazo? Para aquele investidor cagão, aquele investidor que tu sabe que se tu botar em alguma coisa que é arriscada, ele vai perder dinheiro porque ele é muito azarado e ele vai te encher o saco. Então, você recomenda esse produto para ele, que é o fundo mais conservador que tem, tá? O que esse fundo faz? Ele vai pegar o dinheiro do investidor, né, e vai comprar título público federal, que tem um risco baixíssimo, e ativos de banco, de renda fixa de banco de primeira linha. Quando eu falo primeira linha, é aqueles bancos que têm um rating AAA, AA, né? Então vai comprar CDB, LCI, LCA desses bancos, tá? Então, normalmente é isso, tá? Esse fundo ele tem uma característica importante para a prova. Qual? Ele tem um prazo máximo das cotas de 375 dias, prazo médio, e o prazo médio da carteira no mínimo 60, tá? Então, o prazo
máximo de 375 e o prazo médio da carteira no máximo 60 dias. Então, essa é a característica dele, tá? Que é importante para ele, tá? Paulo, esse fundo ele dura 1 ano, tá? Mas a média da carteira pode ultrapassar 375 dias, tá? Normalmente ele busca rentabilidade em cima do CDI da Selic, tá? Mas quando a gente fala desse fundo, eu quero que vocês tenham um pouquinho mais de informação. Qual? Eu vou riscar aqui embaixo, vou deixar ele em cima, vou deixar ele em cima aberto, tá? Nós vamos apagar aqui embaixo. Vou colocar um texto, né? Quais são os riscos, né, para o investidor investir nesse fundo de investimento, né? O primeiro risco desse fundo de investimento que eu vou colocar é o seguinte, tá? Ele tem, vou botar aqui, tá? Baixa rentabilidade. Por que que tem baixa rentabilidade? Porque o investidor que vai aplicar nesse fundo, ele não está interessado em retorno. Ele está interessado em segurança. E tudo aquilo que é muito seguro no mercado tem que me dar baixa rentabilidade. Então, ele vai ter baixo risco. Então, ele vai ter um risco, né? Um risco baixo de crédito, um risco baixo de liquidez e baixo de mercado. Por que ele é um risco baixo de mercado? Porque esse fundo de investimento ele é ideal para investidores que vão aplicar de 1 a 12 meses. Ah, Paulo, eu quero aplicar num fundo de investimento de curto prazo por 10 anos. Fez besteira. Por quê? Esse fundo ele vai comprar ativos sempre com a duration menor do que 1 ano. Então, se você quer algo de longo prazo, você vai ter que mudar a natureza do teu fundo, vai ter que procurar um fundo de longo prazo, não esse, tá? Então, essa é a principal característica. A outra característica que ele tem é o seguinte, tá? Se destinado a investidor qualificado, terá taxa de performance. Então, se for um investidor qualificado que for aplicar nesse fundo, ou profissional, vai ter uma cobrança de taxa de performance. Fora isso, né, para os demais investidores, são taxas de administração. Tá? Na vida real, o que vocês têm que tomar cuidado? Esse é um tipo de investimento que ele não pode ter uma taxa de administração, uma taxa de ADM maior de 4% para cima, senão vai arrebentar a tua rentabilidade todinha. E está cheia de instituição que tem esse tipo de taxa. Então, você tem que tomar cuidado aonde você vai alocar. Por isso, tem que ler bem o regulamento, termo de adesão e gostar de matemática. Tá? Tranquilo, senhores? Essa é a observação do primeiro fundo. Eu posso prosseguir? Ou alguém quer anotar alguma coisa ou tirar uma dúvida sobre ele? Essa é a primeira aplicação que a gente está vendo sobre fundo de investimento. Pode prosseguir. Posso prosseguir, né? Então, vamos lá, devagarzinho, tá? Então, a gente vai ver o nosso próximo fundo, tá? O nosso próximo fundo é o fundo referenciado. Fundo referenciado. Gente, primeira observação está justamente no nome desse cara. Referenciado. Quando você entende, eu digo para vocês assim, olha, algo tem referência, algo é referenciado. Você entende que aquele objeto, aquela situação, ela vai ter que ter algum tipo de contrapartida em outra situação, ou seja, vai ter que ter uma comparação com uma situação. Então, os fundos referenciados, ele tem uma característica, que é uma característica que está embutida na norma da instituição CVM 409. Qual é? Junto ao nome tem que vir o fator de remuneração. Então, olha só, junto do nome do fundo tem que vir o fator de remuneração. Então, você nunca vai ver na prova de vocês, na vida de vocês, assim, fundo referenciado. Tu não vai ver isso na tua instituição financeira. Tu vai ver assim, fundo referenciado DI, porque o fator de remuneração dele é o DI, ele tem que estar atrelado ao DI. E como é que esse cara funciona? Ele tem 2 critérios, tá, de diversificação de patrimônio, tá? Alô? Tá todo mundo me ouvindo aí? Tava cortando, mas melhorou já. É, porque eu recebi uma mensagem aqui que deu uma queda na conectividade aqui. Então, todo mundo me ouvindo agora, né? Então, olha lá. Esse fundo ele vai ter 2 fatores, tá? De
de diversificação de patrimônio. Ele vai ter um primeiro que diz que esse fundo ele tem que, no mínimo, investir 95%, tá, da sua carteira, tá, em ativos que acompanhem seu benchmark. Vou já explicar. Aqui tem uma pegadinha maceta, porreta para a prova de vocês, né? Aluno que não atentar para isso, paga legal o pato na prova. Então, olha só. Esse fundo, ele tem critérios. Vou botar aqui critérios. Né, critérios para o patrimônio líquido. Tá? Então, ele vai ter alguns critérios. O primeiro critério dele, para o patrimônio líquido, é que ele pode investir no mínimo 95% do PL em ativos que acompanhem seu benchmark. Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção nas minhas aulas. Se vocês pegarem na questão, um fundo investe no mínimo 95% do PL em um determinado ativo. Esses outros 5% vai para onde? Renda fixa. Vai para onde? Renda fixa? Vai para que tipo de renda fixa? Título Público Federal. Tudo que for sobrar do fundo é TPF, Título Público Federal, tá? Tudo que sobrar do fundo é Título Público Federal. Esse fundo ele tem um outro critério, e é esse aqui que mata o aluno na prova, porque tem que ser interpretativo, né? Esse fundo ele pode investir, tá, no mínimo 80% do PL em ativos, em títulos de valores mobiliários com baixo risco de crédito. Onde está escrito isso? Instrução CVM 409. Para dar uma lida lá que está lá. E também na instrução CVM 555. 200 páginas, 300 páginas. Vou dar uma lida lá, tá? Aí o que acontece? Tá? Eu tenho dois critérios. Eu tenho um critério que diz que ele tem que investir apoiado no seu benchmark. Depois eu tenho um critério que ele investe no mínimo 80% do PL em títulos, né, de valores imobiliários com baixo risco de crédito, né? Como eu vou saber qual dos dois vai cair na prova? Eu vou botar aqui do lado, tá, duas questões de prova para vocês entenderem como é que vem, tá? Vocês entenderem como é que vem isso, tá? Vou botar aqui a seta para o primeiro e a seta para o segundo. A questão é bem simples, olha. Um fundo possui uma carteira, né, de investimentos, né, atrelada a um benchmark. Né? Que tipo de fundo possui uma carteira atrelada ao benchmark? Ou qual o PL, né, de um fundo de investimento que tem de um fundo que é atrelado a uma carteira de benchmark? Né? 95%. Então, se esse cara aqui ele optar pelos critérios de 95%, ele só vai poder comprar ativos que seguem o DI. 95% da carteira dele tem que ser disso. Agora, se ele opta, né, para comprar 80% do PL, olha como é que vai ser, né? Fundo de investimento, né, que aplica em renda fixa, tá, o título de valor mobiliário de baixo risco de crédito. Aí vai aparecer lá na tua questão. Olha, um fundo de investimento que aplica em renda fixa, né? Ou título de valor mobiliário, tá? Com baixo risco de crédito.
né? Com baixo risco de crédito, né? Esse fundo pode investir em quê? CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures e etc, tá? E a ideia dele é não seguir o benchmark. Então, assim, se ele investir 95%, ele vai ter que pegar a carteira dele e aplicar em ativos que seguem o seu benchmark, que é o DI. Se ele aplicar 80%, ele pode aplicar em qualquer uma renda fixa. Deu para entender a diferença? Se ele aplica 95% do patrimônio líquido, ele só pode aplicar em renda fixa que remunera o DI. Se ele aplica 80% do PL, ele pode aplicar em qualquer renda fixa. Deu para entender a diferença? Agora sim. Entendeu? Essa é a diferença dele. Então, ele tem dois critérios para a prova de vocês. Vocês vão ter uma questão lá no meu simulado que vai dar esse nó na cabeça de vocês, vocês vão lembrar de mim lá, tá? Então, eu vou deixar essa observação aí, copia rapidinho quem está olhando ela, tá? E a gente vai seguir. Ah, tá. E vou adicionar mais um negocinho aqui, tá? Esse fundo, via de regra, ele também pode colocar, tá? Ele pode colocar 5% do PL, né, do seu patrimônio líquido, em derivativos ativos para fazer hedge, que é proteção. Ou seja, ele vai se... Aqui o objetivo dele é investir em contratos futuros de taxa de juros. Ou seja, ele vai estar preocupado em se proteger, né, da flutuação da taxa de juros no mercado internacional. Então, ele vai se preocupar em investir nesse tipo, 5% do PL em taxa de juros. Tranquilo, senhores? So far, so good. Oi? So far, so good. Tá. Posso pagar tudo? Pode. Então, beleza. Vamos seguir ainda nele, tá? Então, esse fundo de investimento, olha lá, ele é um fundo referenciado, os mais conhecidos são os fundos DI, ó, que tem como objetivo investimento reproduzir a variação diária das taxas Selic e do CDI, tá? Ou seja, se ele investir 95%, o objetivo dele é isso aqui, tá? Agora, o crédito do resgate do valor principal ou total investido pelo cotista desse fundo de investimento costuma ser executado no mesmo dia. Ou seja, o que significa isso? Que esse é um fundo aberto. Ele é um fundo que tem cota de abertura, né? Então ele tem baixa volatilidade. Então, normalmente, ele é D mais 0, no máximo D mais 1. Tá? O dinheiro cai na conta. Tá? Tranquilo, senhores? Tranquilo? Mais uma observação para ele. Tá? Se ele for destinado a investidor qualificado, terá cobrança da taxa de performance, igual como a gente falou lá no fundo de curto prazo. Se ele for destinado a investidor qualificado, teremos cobrança da taxa de performance, tá? Performance. Vou apagar aqui. Vamos seguir. Próximo fundo de investimento, tá? Ainda nós estamos vendo os fundos de investimento relacionados à instrução CVM 409, daqui a pouco a gente vai ver da nova, 555. Não é só isso de fundo, não, tem uma porrada ainda para a gente ver. Mas é rapidinho. Olha lá. Próximo fundo de investimento é o fundo de investimento da renda fixa. Quando eu falar para vocês que o fundo de investimento é de renda fixa, eu já quero que vocês pensem em algo, tá? Que vocês já estudaram comigo, que é chamado índices de preço. Faça um link mental. Toda vez que falar em renda fixa, pense em índice de preço. Ou seja, o fundo de renda fixa ele tem por tendência investir em índice de preço. O que é índice de preço, Paulo? Inflação, né? Então, normalmente, os fundos de renda fixa que vocês vão ver por aí, eles são do tipo IMA, IMA-B, né? Índice a mercado Ambima série B, tá? Ou seja, eles vão investir numa carteira teórica, tá? De Tesouro IPCA, que é nada mais do que NTNB e que investe em inflação, tá? Então, esse tipo de investimento investe no mínimo 80% do PL, né? Dos seus recursos, né? Pode ser tanto renda fixa pública ou privada. Vou fazer uma outra pergunta para vocês. Quais foram os ativos privados, tá? Que a gente viu que paga inflação. Quem foi que a gente viu privado que paga inflação, hein?
Paga acima da inflação. CDBs. Quem foi? CDB pode. LT, CDB pode. LTF, né? CDB, se ele tiver IPCA no meio, ele paga. LTF, Hã? LTN. Não, LTF, LTN é prefixado. Ele pode até entrar aqui, mas eu quero só saber os de inflação. LTF é Selic, mas eu não quero saber do Selic, eu quero saber de inflação. Quem é que paga? CDB1, você pode pagar IPCA. Quem é outro que paga? LCI, LCA. O CRA pode pagar IPCA, CRA. LCI, LCA normalmente é CDI, mas você pode ter LCA com IPCA, LCA também com IPCA, tá? Você também tem debêntures, tá? Lembra das debêntures? Existe debêntures com inflação, tá? E existe também possibilidade de outros títulos, mas esses são os piores, tá? Então lembra que tem título privado que paga inflação e do público é a NTN-B, tá? Principal é a NTN-B com cupom de juros, tá? Tesouro IPCA, que a gente chama, tá? A rentabilidade desses fundos de renda fixa pode ser beneficiada da inclusão de carteiras que apresentem risco de crédito, maior risco de crédito, tá? Então, para eu ter esse maior risco de crédito, eu vou ter que comprar ativos de empresas privadas, então as empresas SAs, né? O que eu quero que vocês saibam dele? Isso aqui, ó, o maior fator de risco desse cara está atrelado à taxa de juros e índices de preço. Nós já conversamos sobre isso, tá? Quando eu falei para vocês lá no módulo de economia e finanças, tá? Agora vocês vão ter que fazer a ligação dos módulos, tá? Lá no módulo de economia e finanças, eu falei para os senhores, né, que existia uma correlação entre a taxa de juros e a inflação, né? Então, quem prestou atenção viu que eu desenhei esse gráfico várias vezes, né? E esse gráfico ele vai perseguir vocês um bom tempo, tá? Então, você tem lá, né, a taxa de juros fazendo esse movimento, né, a nossa Selic, né? E eu vou ter o meu IPCA fazendo um movimento contrário, né? Um movimento contrário, né? Toda vez que a taxa Selic sobe, a tendência do IPCA é cair, né? E toda vez que o IPCA sobe, a Selic cai, né? Então, o IPCA sobe, né? A nossa Selic, ela cai, tá? E quando a nossa Selic sobe, né? Eu tenho a tendência desse IPCA cair, né? Então, são inversamente proporcionais. Então, esses ativos, eles têm o que a gente chama de correlação, tá? Correlação negativa, tá? Que é próxima, o resultado é próximo de -1, tá? Então, essa é uma correlação negativa, né? A taxa Selic, ela tem vários nomes, eu passei para vocês, né? Que taxa Selic é essa? É a meta ou over? É a meta, que é definida pelo Copom, que inclusive saiu ontem, né, e aumentou a taxa de juros, né, em 10,75, né? Então a gente vai ter aí uma longa estrada de juros altos, né, já previsão para 12% já o ano, tá? Então, quando a gente fala dessa taxa de juros meta, né, dessa taxa de juros Selic, quando a gente fala dessa taxa, a gente chama ela de taxa de juros, né, do mercado, ou taxa doméstica de juros. A taxa doméstica de juros ela é o maior inimigo dos fundos de renda fixa, tá? Quando ela tem uma tendência de subir a taxa de juros, o fundo de renda fixa tem uma tendência de cair. E aí o que acontece? Hoje, se eu fosse falar para vocês hoje, chegasse para alguém de vocês e dissesse bem assim, vamos investir em Tesouro IPCA, vamos investir em renda fixa atrelada à inflação, alguém daqui que prestou atenção na aula vai dizer assim, não, Paulo, eu não vou investir porque a tendência futura dos juros para 2022, 2023, 2024, 2025 é aumentar. E se vai aumentar os juros, a tendência futura da inflação é cair. Aí eu ia dizer que o raciocínio dessa pessoa está correto. Tá? Quando que eu tenho que mudar para renda fixa a inflação? Quando a tendência futura dos juros estiver em queda. Aí, normalmente, quando a tendência dos juros está em queda, a bolsa está em ascensão e a inflação também. Tá? Então, são detalhes que vocês têm que observar. Esse fundo aqui, ele tem a característica de investir no mínimo 80% do PL em renda fixa,
Os outros 20 vai colocar em tudo em título público federal, aí pode ser qualquer um, LFT, LTN, qualquer um, tá? E esse fundo ele tem uma outra característica, ele também pode operar 5% do patrimônio líquido dele, tá? Ele pode operar em contratos futuros atrelados a índices de preço. Então, ele pode ir lá na bolsa, tá? Comprar contratos futuros relacionados à inflação, que vão vencer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, daqui a um mês, tá? Ele pode fazer isso, tá? São os contratos de IMA-B, tá? Então, esses fundos de investimento, eles têm um risco do uso de derivativos, tá? Mas o maior risco dele é o risco da variação da taxa de juros doméstica. Esse fundo aqui ele já não pode ser indicado para um investidor, né, que tem a característica conservadora, porque esse fundo, como ele vai mexer com contrato futuro atrelado a índice de preço, ele pode ter uma espécie de alavancagem, tá? E isso, para o investidor que não é acostumado com risco, pode apresentar uma perda substancial de patrimônio, tá? Então, esse fundo aqui você já não indica para investidor conservador. Moderado já começa a entrar aqui, tá? O que esses 3 primeiros fundos têm em comum? Renda fixa, curto prazo e referenciado. Todos eles, se forem feitos para investidores qualificados, tá? Ou profissionais, vai ter cobrança da taxa de performance e todos eles trabalham com cota de abertura. O que significa isso, Paulo, cota de abertura? Significa que se você for na abertura do mercado às 9 horas aplicar nesses investimentos, né, 10 horas, né, aplicar nesses investimentos, você já sabe quando é que vai render o teu dinheiro no final do dia, porque a variação da taxa de juros em um dia é muito pouca. Então, você já sabe quanto é que rende o DI no dia e já sabe quanto é que vai ser a projeção de ganho num dia, tá? E isso é uma vantagem para o investidor que trabalha com fundos de cota de abertura. Os outros fundos que nós vamos estudar são cota de fechamento. Os fundos de cota de fechamento, eu só tenho ideia, né, de quanto vai render o meu investimento quando a bolsa fecha às 18 horas, né? Que aí são os próximos, tá? Então, senhores, eu vou parar por aqui. Já são praticamente 9 horas, tá? A segunda-feira, nossa missão, dá para terminar isso aqui na segunda-feira, e nós vamos pegar previdência privada, né? A previsão do curso é terminar no mais tardar entre terça e quarta-feira. Por quê? Previdência privada eu preciso de 30 minutos só para explicar para vocês, né? E risco, gestão de risco, eu preciso de 40 minutos, tá? É VaptVupt, né? Os módulos que são mais detalhados são esses de investimentos, onde eu tenho que mostrar um pouco mais de teor para vocês por causa das pegadinhas que vem na prova dos senhores, tá? E façam questões, tá? Eu ainda não vi ninguém me passar dúvida de questão e nem postar no grupo. Façam as questões, tá? Eu vou me despedindo por aqui. Boa noite e até segunda. Boa noite. Rapidão. Olha. Aquelas questões são aqueles primeiros links que você passou lá no começo, né, do grupo ali, né? Eu mandei os primeiros vários links links ali. e eu mandei para vocês uma pasta, né? Uma pasta lá no meu Google Drive, que tem todos os simulados. Aí você vai ter tu vai ter simulado lá só sistema financeiro, só ética, por assunto, e tu vai ter uns simulados que são nível hard. Acho que tu tem 4 nível hard lá. O que é? 4 assim. O que é ser hard? É como se fosse a prova 60, 50 questões para te fazer as questões mais difíceis que caem em prova da Ambima, entendeu? Fechou. Entendeu? Obrigado, Paulo. Vamos fazendo lá. Bom final de semana. Fique com Deus. Não enche a cara de cachaça. Segunda-feira está aqui de volta nos estudos. Remédio para essa gripe aí, mano. Não, mas sabe o que é? É que, como eu falo muito, passo o dia falando com gente, investidor, chega de noite e a garganta está cansada. É verdade. Um abraço, Paulo. Abração, gente. Fique com Deus.